Então, boa noite para Melina que está aqui no online, boa noite para quem vai entrar no online e para quem vai assistir gravado também. Então, nós estamos fazendo hoje a nossa segunda reunião de unidade de 2024. Tá? E o que eu quero falar para vocês hoje, né, nesses 10 dias de férias, 10 dias na praia, uma coisa que ficou muito forte dentro do meu coração, que é desenvolva a habilidade de trabalhar de forma leve. Dessa vez eu não consegui improvisar nada de slide, eu fiz tudo da minha cabeça. Acho que foi domingo, 4 horas da manhã que eu levantei e eu comecei a escrever muita coisa, tinha muitas ideias na cabeça. Então, não repare, né, nas imagens que elas realmente vão vão estar simples, diferente do normal. Então, vamos lá. No mercado tradicional que eu trabalhei, né, nos 2 trabalhos que eu tive na minha vida, eu nunca pude ser de uma forma leve, por quê? Em qualquer mercado tradicional, a gente tem que seguir um padrão de pessoa, um padrão de horário, um padrão de tudo que vocês possam imaginar. Então, por mais que eu desejasse muito ser leve, eu acabava não podendo. E aí, como muitas sabem, né, acabei começando a empreender por causa da minha filha, queria ficar o tempo, né, e pelo menos esses 2, 3 primeiros anos da vida dela perto dela, mas nunca foi uma opção deixar de trabalhar. Isso vem muito forte, né, do meu pai, da minha família, que realmente a gente tem que trabalhar. E eu casei com uma pessoa que pensa exatamente igual, que é uma, né, o Rafa e eu, a gente conversa muito sobre isso, que o trabalho, ele desenvolve a pessoa, nós precisamos sim dessa ferramenta, não só pelo dinheiro, né, o dinheiro é uma consequência, mas sim para deixar a mente sempre trabalhando, tá sempre em movimento. A vida tem que estar em movimento também no círculo do trabalho. E aí, de 3 anos para cá, né, eu descobri um mundo que eu não conhecia. Eu não sabia, né, que existia a possibilidade de empreender, de ter ganhos altos. Então eu conheci um mercado que, assim, eu não fazia a mínima ideia. Sempre foi muito nítido para mim, vender é ter uma rendinha extra, vender meia boca, vamos dizer assim, né? Nunca imaginei que fosse do tamanho que é realmente falando de Mary Kay. Mas, a partir de Mary Kay, eu comecei a conhecer muitos outros mercados que eu nunca tinha sido apresentado na minha vida. E aí, o que aconteceu nesses 3 anos? Eu expandi a minha mente. Só que nesses 3 anos aconteceu coisas assim que não são só vitórias, né? Nas redes sociais a gente posta só vitórias e realmente a gente tem que fazer isso, porque ninguém merece ficar vendo tristeza dos outros. Afinal de contas, o Instagram, o Facebook é para entretenimento e não para, né, decepções. Então eu arrisquei, a, eu arrisquei 2 vezes dentro de Mary Kay e eu zerei, né? Eu coloquei quebrei a palavra aqui, mas não é a palavra certa, eu zerei. Então, logo que eu entrei, eu acabei fazendo altas contas, né, no cartão, às vezes para como meta mesmo, para fechar algum número específico, enfim. E aí o que aconteceu? A partir desse arriscar, eu tive que trabalhar demais para fechar as contas. O ano passado eu fiz de uma forma diferente, mas eu também arrisquei. E desses dois arriscar, vendo todo o meu sucesso dentro da Mary Kay, são esses 2 pontos que sempre ficam na minha cabeça. Que são os pontos que realmente te fazem crescer, que geram oportunidade. Então, é quando a gente realmente está naqueles desafios que a gente vê a oportunidade. E nesse tempo, nesses arriscados, eu posso falar para vocês que realmente eu aprendi a fazer dinheiro. E aprender a fazer dinheiro sempre vai ser igual à venda, seja de qualquer coisa, da prestação de serviço, do produto, enfim. A gente aprende a fazer dinheiro quando a gente aprende a vender.
Pelo fato de ter me arriscado, eu aprendi muita coisa que deram certo e coisas que não deram tão certo. Se a gente não se arriscar, é muito difícil aprender, né? Igual eu falei para vocês, nessas minhas vitórias, o que fica marcado foram as vezes que eu me arrisquei, as vezes que eu investi mais do que eu podia, às vezes que eu tomei algumas decisões que eram, né, passos maiores do que o que eu poderia dar. E que bom que eu fiz isso, né? Não indico para vocês fazerem isso, mas através do arriscar a gente aprende muito. Então, arriscar, né? Saber, no Empretec, eu aprendi muito isso também, né? Não adianta só viver nesse conforto. É preciso arriscar um pouquinho, mas com riscos calculados, que é o que a gente aprende lá. Então, o que é um risco calculado? Até onde eu posso arriscar? Até onde eu posso ir, tá? Porque nós, seres humanos, aprendemos quando nós arriscamos. Infelizmente, quando a gente está na nossa zona de conforto, a gente não consegue aprender muita coisa, mas a gente continua naquele equilíbrio também. E agora, né, eu vou conversar agora como consultoras com vocês. Os seus resultados, estão sendo satisfatórios? Se eles não estão sendo satisfatórios, vamos tentar entender o que está acontecendo. E aqui vem algumas perguntas, né? Estou fazendo o que precisa ser feito? O que precisa ser feito dentro de Mary Kay? O esperado são 4 sessões no mês. Então, uma sessão por semana, com 3 pessoas em cada sessão, ou 3 sessões na semana, tá? É esperado que você atenda 3 pessoas com uma média de ticket de R$ 300. Caso você não consiga fazer as sessões uma vez na semana, você precisa divulgar de uma forma expressiva seu negócio nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, enfim, e distribuir muitas amostras, né? Então, você está realmente fazendo o que precisa ser feito? Ponto número 1. Ponto número 2, se você está fazendo e não está tendo resultados conforme esperado, você precisa analisar 2 fatores. O primeiro é, eu estou gerando autoridade para o meu público? Autoridade, quando eu falo, nas redes sociais, nas sessões, nas entrevistas, é você passar aquilo que você realmente é. Você passou essa autoridade? Ou você não passou naquele momento porque você também não estava bem? Então, tem que analisar esses fatores. Um fator é a autoridade. O segundo fator é não colocar seu negócio em primeiro lugar. E aqui eu quero deixar bem claro porque aconteceu comigo esses 2 fatores, né? De deixar as pessoas falar de uma forma negativa dos produtos e da marca. E às vezes não é nem de uma forma negativa reclamando, às vezes é de uma forma negativa que a pessoa faz uma crítica, tá? Só que aí você não consegue, falta argumentos para você sair dessa conversa, que pode ser que talvez seja por falta de conhecimento. Então vamos lá, vou dar 2 exemplos simples que eu fiz e que eu percebi que me deram muito resultado, né? Quando eu entrei na Mary Kay, muitas meninas já estavam usando as redes sociais para divulgar o trabalho. Estou dizendo de consultoras da Mary Kay, consultoras e diretoras. Só que esse número era muito baixo. Muito, muito, muito baixo, principalmente no interior. Eu não era a melhor consultora que tinha na época, mas nas redes sociais eu me mostrava como a melhor consultora de beleza que existia. Porque no Instagram, né, nas redes sociais, ninguém sabe quanto tempo de empresa você tem. Ninguém sabe, né, qual a quantidade de conhecimento que você tem. Então eu estudava muito e eu passava uma autoridade maior do que as outras consultoras, por mais que elas tivessem mais conquistas do que eu, ou por ter mais tempo também. Então, pensar muito nisso, né? Nessa autoridade. Eu estou passando que eu sou a melhor consultora de beleza que tem? E em segundo, quando eu estou conversando com as minhas clientes, com as minhas amigas, com as novas clientes, eu estou falando de Mary Kay como Mary Kay realmente é, né? Eu estou defendendo a minha marca, eu estou defendendo os meus produtos ou eu estou deixando me abalar? Porque às vezes acontece isso mesmo, né? A pessoa fala alguma coisa e até você começa a se questionar, né? Você fala, nossa, é verdade. Nossa,
Por várias vezes, algumas clientes minha acabavam me questionando da Mary Kay testar produto em animal. Fui lá, pesquisei, procurei, perguntei para quem eu poderia perguntar, tive todas as informações. A hora que a cliente vinha me falar alguma coisa, eu tinha argumento para falar para ela. Olha, ainda não está no rótulo, porque a Mary Kay tem na China também. Vou passar por cima o assunto. Mary Kay tem na China também. E na China é obrigatório teste em animais. Então, em nenhum outro país era feito teste em animais. Mas pelo fato da China ser testado em animal, não podia o produto, né, vir com um selo. E isso acabou-se já faz uns 2 anos, mais ou menos, se não mais. E acredita que a partir, né, dos próximos anos, a Mary Kay já vai vir com um logo que não faz testes em animais. Mas eu precisei ter esse conhecimento para conseguir, né, quebrar essa objeção da cliente. Senão, realmente, talvez até eu ficasse confusa, né, se a empresa é realmente boa dessa forma. E aí, se os seus resultados de sessões, de amostras são bons, por que ainda eu não cheguei onde eu quero chegar? Aí vem 2 fatores que também eu passei, por falta de volume e por falta de constância. O volume é fazer em grande escala. Então, se você hoje está conseguindo fazer 4 sessões por mês, você dobra para 8. E assim você vai dobrando as suas metas para ter resultados maiores. E fazer isso todos os dias, durante todo mês, durante todo o ano. Às vezes, agora falando da Letícia, né? Eu batia no mês a meta. Sei lá, na semana eu batia a meta do mês de vendas. E quando eu bati a meta, eu parava de trabalhar. Não é que eu parava de trabalhar, mas eu diminuí o ritmo. Então, sei lá, eu precisava iniciar 3 meninas no mês. Eu iniciava, daí eu parava. Em vez de produzir mais, eu acabava estacionando. Então, a gente precisa dessa constância, por mais que o número esteja batendo. Porque realmente, dentro do negócio de vendas, quanto mais, melhor. Um segundo. E aí, nesse tempo, né, eu aprendi a ser leve. A minha criança interior, não sei se vocês já ouviram falar sobre esse assunto, mas esse assunto é bem bacana. Ela grita por um mundo mais leve. E esse mundo é o meu. Então, quando nós somos crianças curadas, né, pessoas, adultos curados, conseguimos, além da nossa cura, ajudar a curar o próximo. E aí, o que que eu fiz nesse meio tempo, né, para deixar tudo mais leve? Eu troquei o reclamar por agradecer e as coisas começaram a melhorar. Vou dar alguns exemplos aqui. Um exemplo simples dentro do negócio. No catálogo, nós não temos protetor solar. Quando eu entrei, tinha o protetor solar corporal e ele saiu pouco tempo depois que eu entrei. E aí, por vezes, eu reclamava sobre isso, porque chega agora no verão, a gente acaba perdendo muita venda pelo fato de não ter protetor solar, que se tivesse, nós venderíamos. Só que aí que tá, por que que a Mary Kay não tem protetor solar, tanto facial quanto corporal? Porque um dos componentes do protetor solar, que era feito pela Mary Kay, se em contato, né, com o mar, com a água, enfim, pode afetar os corais. E pense só, gente, olha que empresa incrível. A empresa está deixando de ter um produto, né? Ela está deixando de vender porque ela está se preocupando com o meio ambiente. Mas não, porque eu reclamava que ela não tinha um produto. Ou eu coloquei aqui outro exemplo, né? Ou a gente reclama que a empresa não faz teste, que a empresa faz teste com o animal e não se preocupa com o meio ambiente. Então acaba muita hipocrisia, né, quando a gente começa a reclamar muito, né? Quando a gente começa a ser muito crítica com os produtos, com a marca, enfim. Então é preciso mesmo entender. Ah, mas por que não tem protetor solar? Né? Não vou conseguir vender no verão? Tudo bem, quando a minha cliente perguntar, eu vou passar isso, eu vou falar: olha, nós trabalhamos numa empresa ótima. E aí fica a dica para montarem parcerias com algumas outras empresas, né? Outros concorrentes, vamos dizer assim.
Ah, eu não tenho, mas eu tenho uma amiga, sei lá, que vende produto vegano e tem protetor solar. Enfim, né? E nesse meio tempo você pode abrir portas para novas parcerias, negócios e outras coisas. Então, eu dei o exemplo de um produto, mas tem vários produtos, né? Às vezes a gente reclama porque a maquiagem não tem uma pigmentação desejada, ou a maquiagem tem uma pigmentação muito alta, ou o lápis borra, ou o lápis não borra. Então, é muito esse senso crítico que eu deixei de lado para ter mais leveza na hora de vender. Enfim, eu coloquei costumamos, mas eu costumava reclamar em vez de achar soluções simples e básicas no nosso negócio. Parece que não, mas o fato de colocar esses empecilhos na frente nos travam. Me travava. Esse foi um simples exemplo. Porém, a gente coloca vários empecilhos no nosso negócio. Empecilho número um, as pessoas acham caro. Empecilho número dois, as pessoas não compram, as pessoas não iniciam. Três, as pessoas não usam ou usam de uma marca concorrente. Quatro, as pessoas não me dão valor. Cinco, não tenho mais quem convidar para comprar, para vender. Quem iniciou no começo conseguiu. Isso foi um pensamento por muito tempo, gente. Vocês não têm ideia do quanto isso era gritante, assim, porque eu ouvia as pessoas falando e eu concordava com isso. Por isso que eu falei, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve, porque nesse começo, né, no começo que eu digo, até 3 anos o negócio é começo. Então eu tô me considerando uma adulta dentro do meu negócio a partir desse ano. Então, nesse primeiro momento, a gente tem muitas amigas que se preocupam com a gente, muita família. Então, a gente acaba ouvindo algumas coisas que realmente eles também têm dúvida e acaba entrando dentro do seu coração. Por isso que tem que tomar muito cuidado, que essas coisas, né, que essas críticas, ela não entre dentro do seu coração para isso não se transformar nessa energia. Então, eu ouvia muito. Ai, quem iniciou lá há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, conseguiu porque era mais fácil, porque não tinha, sei lá, porque não tinha, né, pessoas reclamando do produto, da carreira, enfim. Então eu tinha isso muito na minha cabeça, de que, quem entrou bebeu água mais limpa, né, essas coisas que a gente acaba ouvindo. E esse foi um pensamento por muito tempo, muito, muito, muito tempo. E hoje eu falo que não. Talvez no começo fosse até mais difícil você apresentar uma coisa que as pessoas nem conhecem. Tem uma nova iniciada, né? A Duda da Praia Grande, e a hora que eu falei para ela de Mary Kay, ela nem sabia o que que era especificamente Mary Kay, né? Ela já tinha ouvido falar, mas ela não é uma pessoa que usa, não é uma pessoa que tem conhecimento, que conhece a empresa. Então é muito mais difícil realmente você falar com pessoas que não têm conhecimento da marca do que pessoas que já usam o produto, né? Quem já usa já fala: "Ah, eu amo a base. Ah, eu uso a máscara de cílios, eu uso o perfume X". Então, realmente o fato de hoje, eu acredito que até facilitou mais elas terem vindo e mostrado, né, explicado sobre os produtos, sobre a empresa e tudo mais. Entre outros empecilhos. Quando realmente me responsabilizei pelos meus atos, ações e pensamentos, tracei e visualizei o que eu queria. Coloquei números e metas para alcançar, o que dependia exclusivamente do meu trabalho. Então, o que depende exclusivamente do meu trabalho? A venda e os novos inícios. Isso depende exclusivamente do meu trabalho, né, da minha oferta. Os demais, por mais que isso também dependa da resposta de uma pessoa, eu consigo correr atrás de mais pessoas, né, a partir disso. E aí, o que aconteceu quando realmente eu tracei isso? Há 3 meses, se não for mais, que eu não olhei no sistema, eu sou a consultora que mais vende dentro da minha unidade. Coloquei produz aqui porque realmente
é uma produção mais elevada que eu estou fazendo hoje dentro da unidade, e eu nunca fui top 1 de vendas. Eu nunca estive, né, quando eu fui diretora, eu nunca estive no alto, né, no topo, sendo a top de vendas. Porque eu sempre falei que o meu foco não era vender, o meu foco era trazer pessoas para o time. A hora que eu parei de reclamar, de colocar empecilho, de colocar esses pensamentos, de colocar isso, daí eu comecei a só trabalhar. Falei, agora eu vou trabalhar. Vou conversar com uma cliente assim, eu vou passar para vocês o que eu fiz. Mas hoje eu vou sentar e eu vou trabalhar. Só fiz isso. Falei, hoje eu quero ver quanto que eu consigo fazer. A partir do momento que eu comecei a fazer isso, eu me tornei a maior vendedora dentro da minha unidade. Então, às vezes, o que tá faltando não é colocar número, né, que eu coloquei aqui. Tinha colocado, ó, nesse momento, nem tinha colocado números, apenas o foco em vender. Então, eu ficava o tempo todo ali, querendo, desejando vender mais. Às vezes, o que falta não é colocar números, colocar metas, e sim sentar e pegar e fazer no tempo que a gente tem. Para isso, usei algumas estratégias. Eu coloquei 3 estratégias aqui. A primeira são para as novas clientes. A combustão do nosso negócio são novas clientes e novas consultoras, sempre. Então, para as novas clientes, o que que eu fiz? Ofereci o curso de AutoMake, mas podia ser uma sessão, um spa, podia ser uma amostra, podia ser um café, tá? Eu ofereço curso de automaquiagem, mas podia ser qualquer coisa. Para as minhas clientes, eu foquei num grupo do WhatsApp. Esse grupo VIP eu já tinha, mas eu não alimentava ele da forma que eu estou alimentando. E aí, o que que eu faço? Eu divulgo os produtos, aquelas ações que eu mando todas no WhatsApp para vocês, eu mando diretamente para elas. E além disso, eu faço algumas outras ações, como Black, né? Dia de promoção, abertura de novos consórcios. Vira e mexe, eu dou uma jogada de alguma informação lá para gerar essas outras formas de vendas também. Às vezes eu coloco enquete, quem já fez curso de Automake comigo? Quem usa produto, né, de pele? Então, vira e mexe, eu converso com elas, converso no grupo, mas como se eu estivesse conversando individualmente com cada uma. Essa, para quem é minha cliente. E aí, o terceiro, eu voltei de forma intensiva nas redes sociais, que o que que é? Divulgar o meu negócio. Informações úteis nas redes sociais diariamente. Porque, gente, o que acontece? Quando eu entrei lá 3 anos atrás, igual eu estava falando para vocês, em 2021, todo mundo, né? Ninguém postava fazendo maquiagem, ninguém postava essas coisas, se arrumando. Hoje já virou uma coisa que todo mundo posta, né? Já virou um nicho muito grande. Então, como se destacar no meio de que todo mundo está fazendo a mesma coisa? Postando informações úteis, né? Hoje eu publiquei 11 dicas para proteger sua pele do sol. Nunca vi ninguém publicar alguma coisa assim. Então, você tem que começar a. Você pode até estar fazendo a mesma coisa, mas o jeito que você vai passar a informação para o seu cliente, ela vai ser diferente. Aí ele vai prestar atenção. Porque geralmente a gente tá lá no Instagram, né? A gente vai passando, a gente nem vê de quem que é foto às vezes. Então, precisa sim que o conteúdo ele seja bonito, primeiro de tudo, que ele seja muito bem feito, e depois que ele tenha uma informação importante, né? E que não seja muito longo também para sua cliente ler. Porque eu acredito muito no quê? Quem não é visto não é lembrado. Então você precisa sim estar lá todos os dias para ser lembrada. Além das minhas vendas aumentarem na minha produção de unidade, comecei a ver lucros significativos em meu negócio. Porque aí que tá. Vamos pensar em pedido. Vou colocar o pedido de 40 já. O pedido de 40%, a pessoa tem a consultora ela tem um lucro de R$ 1.000. Se a consultora ela tem um lucro de R$ 1.000 no pedido de 40%, para ela querer 2, 3 mil reais com o Mary ela tem que fazer mais do que 40%. Então, eu comecei a ver, a partir desse movimento da venda, realmente o lucro significativo dentro do negócio, dentro do produto. E tem.
né? Se você vende ali, se você vender R$ 10.000, R$ 4.000 é de lucro seu. E se você dividir esse número, não é gigantesco o número. Se você focar em sistema da pele, que você vai ter reposição, sempre focando em coisas de valores mais altos, que tratam a pele, que cuidam da pele, que tem uma transformação, você vai vender mais. E nunca se esqueçam que nada acontece até que se venda algo. Lá na praia eu estava vendo isso, né? É um comércio ambulante o tempo todo. Seu tempo todo ali você está gastando. Você está gastando não, você está comprando, né? Então, o tempo todo ali você está fazendo dinheiro, né? O mercado ali está girando. Para tudo que a gente imaginar, né? Eu quero tomar uma água de coco, eu quero tomar um sorvete, eu preciso de um protetor solar, eu preciso de uma roupa nova, tudo ali gera uma venda. Então, se a pessoa não está comprando de você, ela está comprando de outra pessoa. E agora uma dica de ouro. Foque na divulgação, nas sessões, em tudo que vocês forem fazer, em produtos que você usa e gosta, tá? Tem alguns produtos dentro do catálogo, não é que eu não gosto, é que assim, para mim, eu não uso, entendeu? Eu vou publicar sobre esse produto? Tem um creme que ele é maravilhoso, minha mãe adora ele, que é aquele creme de menta dos pés, que ele funciona igual o gelol, né? Então você passa no pé, Rafael vira e mexe passa também no ombro. Eu confesso que eu não uso. Então eu não vou focar em falar de um produto que eu não uso, né? Eu não vejo assim uma uma vantagem muito grande dele. Então o que que eu faço, né? Eu divulgo batom, que eu uso, que eu gosto, que eu amo, e eu vendo muito mais a partir disso. Dentro do catálogo nós temos mais de 300 produtos. E durante esse tempo todo tem alguns que eu nem usei. Aquela linha corporal, eu já usei ela, mas aquela outra vez que eu vendi Mary Kay. Desde quando eu entrei, eu compro para as minhas clientes, mas eu não uso. Eu acabo optando pelos outros, né? O maçã e amêndoa, enfim. Então, olhem só, tem produtos que nem eu mesma uso. E depois desse resultado em vendas, meu foco principal vai ser fazer o quê, gente? Ensinar outras pessoas a também venderem e terem dinheiro no bolso. Sem vergonha, sem preconceito, sem julgamentos e com muita fé, acreditar no produto e na marca. Com autoridade e leveza, comecei a falar sobre a carreira para todas as pessoas. Falo com todas. Foco em todas? Não, por minha experiência. Depois de um tempo, você começa a desenvolver um olhar para as pessoas. Percebe que algumas são mais comunicativas, outras mais vaidosas, outras mais ambiciosas, entre outros. Porém, mesmo tendo essa habilidade do olhar, ainda assim é difícil saber quem realmente vai levar o negócio a sério. Porque não tem uma regra, e sim força de vontade de vencer e não se permitir desistir. Aqui eu coloquei para falar sobre franquia, né? Hoje me veio muito forte isso, eu estava estendendo roupa e tocou muito no meu coração que é: se Mary Kay custasse uma franquia, ninguém desistia. Eu tive muito contato, né, com o pessoal no Empretec, que eles montaram um restaurante aqui em Tietê, e o valor da franquia é caro, o valor do aluguel é altíssimo, o valor dos funcionários, né, também é alto. Lembrando que um funcionário ele custa duas vezes, então se ele ganha um salário mínimo, para o dono, né, para o proprietário, ele vai custar o dobro, né, devido aos impostos que é pago para o funcionário. Então, assim, o valor, sei lá quanto eles investiram, mas é um valor muito alto. Se o negócio não estiver dando certo no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, a pessoa vai desistir? Não vai, porque ela investiu um valor altíssimo ali. Então, ela deixa, né, que todos esses empecilhos parem. No mínimo, ela vai ficar um ano lá. No mínimo.
A não ser que não dê certo mesmo o negócio. Ela fica um ano e fecha. E na Mary Kay não, né, a gente vê as pessoas, elas entram, elas ficam 3 meses, elas não fizeram, né, o que realmente precisaria ser feito, e elas simplesmente desistem. Por quê? Baixo custo. É muito fácil entrar na empresa, né? É muito fácil entrar e sair da empresa. Então, sempre tenham esse olhar para quando for iniciar também as pessoas falar, pense que esse negócio é uma franquia, é a sua franquia. A partir daí, entendi a palavra leveza. Ser leve é preciso sair da sua zona de conforto. É preciso fazer coisas que a gente não está acostumado a fazer. Na praia, fiz várias abordagens frias, que eu não gosto, não gosto mesmo. Mas depois senti aquela sensação de fiz o que deveria ser feito e me sentia leve, livre. E outra coisa que eu esqueci de colocar aqui, quando a gente tem resultado, isso nos faz muito bem. É o resultado que motiva as coisas. Então, por mais que eu não gostasse de fazer a abordagem fria ali, né? E principalmente porque depois o Rafael percebeu que eu comecei a fazer isso com intensidade, daí ele começou a me cobrar, sabe? E hoje você vai falar com quem? Já foi lá falar com pessoa? Então, além de tudo, tinha essa cobrança ainda. Só que depois que a gente fazia, a gente começava a ver resultados, você falava, nossa, né? Foi bom. Então, depois você vai perdendo também esse medo, essa trava. E quantas vezes mais você for fazendo, você vai ficando mais acostumada. No mundo, no país, na sua cidade, no seu bairro, no seu trabalho, no seu antigo trabalho, existem muitas pessoas. Que essas pessoas podem ser multiplicadas se houver a indicação. Para ter um lucro de R$ 1.000, você precisa de 12 pessoas, apenas 12 pessoas comprando uma média de R$ 300 no mês. Para ser uma diretora, você precisa de 40 pessoas na sua unidade. Número igual a uma sala de aula. Pense em uma sala de aula. Pensando nisso e dividindo o número pela quantidade de habitantes da sua cidade, não é possível. É muito possível. Muito. No interior e até em cidades grandes. E lembrando que você pode vender e iniciar pessoas de outras cidades e até de outros estados. Esqueça dos empecilhos nos próximos dias. Foque em fazer. Não se abale com os nãos. Eles são para os produtos, eles são para a oportunidade. Não é um não para você. Vida que segue. Ouviu um não? Vida que segue. Mas anota o não também, porque senão pode se tornar um sim daqui a pouco. Tenha metas, trace números e acompanhe para saber se está perto de chegar aonde deseja. E agora eu tenho 3 minutos para fazer uma pergunta e dar alguns recadinhos. Pense hoje, o que está faltando para eu ter resultados como eu desejo? E se você compraria de você mesma? Se você iniciaria de você mesma? Quando a gente faz essa pergunta, automaticamente vem várias coisas na nossa cabeça que a gente precisa melhorar, que visualmente para você seria melhor. Então, foque muito nisso. Foque nisso sempre, faça sempre essa pergunta. Eu compraria um produto comigo? Eu iniciaria na unidade, na minha unidade? Então, vamos lá para alguns recadinhos, 3 minutinhos. Recado número 1 é: toda semana nós temos reunião de unidade às 7h30. Por enquanto vai ser online. Futuramente a gente define se vai ter presencial ou não. Segundo, durante esses próximos meses, nós temos toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, o projeto Carreira com Propósito, tá? E hoje é o último dia para fazer a inscrição do seminário de forma online. Lembrando que quem não faz a inscrição não tem direito às aulas do seminário. Então é importantíssimo fazer a inscrição, fora que assim você paga um valor e esse valor ele volta em produtos para você, tá? E agora é sobre unidade. Eu mandei para as pessoas que me responderam a mensagem um desafio individual para as consultoras durante esse mês de janeiro.
com os números baseados do ano passado. Então, da sua produção do ano passado, vamos ir crescendo aos poucos a sua produção, caso você queira. Então, quem precisar do desafio do acompanhamento, só me mandar uma mensagem que eu envio para você. E vamos entrar, né? Eu vou entrar no Hiperfoco até dia 31. O ano passado, nessa mesma época, eu fiz um desafio de duplas e eu vou voltar com as atividades, com as tarefas que deram muito resultado naquela época, que vai dar muito resultado novamente para nós. Então é isso. Uma boa noite. Deixa eu fechar aqui.